Álvaro Silva, integrante da primeira Câmara de Balneário Camboriú, quando se formou o município, e é o remanescente daquela Câmara ainda, que tem histórias que podem ser contadas hoje aqui a respeito daquele episódio que marcou a história da cidade, que foi justamente a sua primeira Câmara. Álvaro, relata um pouco para a gente como é que foi o período antecedente à formação do município ali, as histórias que você tem. Havia já um movimento de lideranças do balneário de Camboriú, da necessidade da emancipação da praia de Camboriú, que era distrito na época já. E esse movimento foi crescendo de acordo com as necessidades que nós tínhamos no município e da má gestão da prefeitura de Camboriú em relação às necessidades nossas, como abastecimento de água, a luz, a parte de urbanização, a parte de pavimentação de estradas e da implantação da Avenida Atlântica, uma série de necessidades nossas para o desenvolvimento do distrito do Balneário de Camboriú, para a necessidade que nós tínhamos. Aí, então, começou esse movimento aí com a liderança do deputado nosso, o Newton Cooker, que era o representante aqui do município nosso, e representante dessas lideranças, que eram mais ligadas, na época, ao PSD, aí se foi formando um movimento, né, em prol da emancipação do município. Só que nós precisávamos, independente da vontade, nós precisávamos da aprovação da Câmara do município de Camboriú, né? Precisávamos que os vereadores aprovassem. E aí realmente foi uma luta muito grande, porque nós tínhamos 3 vereadores do Balneário de Camboriú só. Aldo Novaes, Urbano Vieira e o José Linhares. Que eram vereadores lá? Que eram vereadores do Balneário. Representantes de Balneário? Balneário, mais da Câmara de Camboriú. E um era só do PSD, que era o Aldo Novaes. Os outros 2 eram ligados à UDN. E a UDN lá, que estava com a prefeitura e que tinha a maioria dos vereadores lá também, eram contrários à emancipação, eles não tinham interesse na emancipação do município. Então foi um movimento que nós conseguimos convencer os 2 vereadores nossos, que eram ligados à UDN, para votar pela emancipação, e conseguimos. E precisávamos mais de 2 vereadores de Camboriú, para ter 2/3, aquele que precisa para a emancipação. Aí nós tínhamos um vereador de lá que era do PSD, e outro vereador que era ligado ao Grupo Votorantim, né? Que era o gerente da extração de calcário e de minérios lá para a fábrica de cimento. E o Eduardo Delator tinha uma ligação muito grande com o diretor da Votorantim na época aqui, Dr. Hídrio Prado, e conversou com o Dr. Hídrio Prado para ele ingerir com esse funcionário dele lá de Camboriú, que era o gerente, para votar para a emancipação, para tal, por influência de lideranças nossas e mais do Eduardo Delator, que era amigo dele. E nós conseguimos aí convencer e conseguimos os votos suficientes para a emancipação. O governador era do PSD, era favorável. O presidente da Assembleia era do PSD, era favorável, que era o Ivo Silveira, era presidente da Assembleia, e o Celso Ramos era governador do Estado. E o Newton Cooker era também do PSD, também era o deputado da região. Está com vento a favor, então. Então estava tudo a favor. Só precisávamos da aprovação da Câmara. Aí a primeira planta que foi para ser votada na Assembleia, que era para dividir, fazer o limite municipal, né? A área geográfica de cada município, era da nascente até a foz. Aí nós ficávamos com a parte de interior do Interlândia, que pegava ali o Rio do Meio, João da Costa, onde tinha
na época, que era um grande negócio que eles tinham e tal, que era o colégio agrícola, né? E aí no fim, tivemos que negociar a nova planta para poder aprovar. Então, o que aconteceu? Já estava implantado a BR-101, dentro do município aqui. Então, ficou acertado que nova planta Então, seria a BR-101 até o Rio Peroba, do Rio Peroba até o Rio Camboriú, e depois o divisor de águas até onde é o Plaza Itapema, mais ou menos. Né? Então, no fim, nós tivemos que concordar com isso, nós íamos ficar com todo o litoral e eles ficavam com todo o interior. Né? E eles ficaram com 200 quilômetros quadrados, aproximadamente, e nós ficamos com 50 quilômetros quadrados. E ali, no fim, tivemos que concordar com isso, né? Quer dizer, na verdade, eles disseram que praia não era um bom negócio. Não, e até porque Barra e aquilo lá não tinha nem acesso a Interpraias, a Taquara, Laranjeira, Estaleiro, Estaleirinho, Mato Camboriú, não tinha nem acesso. Não tinha nem acesso. Era só meia dúzia de pescador ali, que tinha ali um engenhozinho de farinha ali, mais outro lá, plantação de mandioca, um café e tal, mas não tinha nada. E eles não tinham interesse nenhum também naquilo, eles tinham interesse na parte do interior de Camboriú, que já era agrícola, já tinha um potencial agrícola relativamente bom, né? Então, aí acertamos nessa maneira. Bom, aí instalou o município. Bom, aí houve a indicação do Evaldo Scheffer. Evaldo Scheffer, que foi o governador Celso Ramos que nomeou ele para ele organizar o município. Mas logo em seguida nós já começamos, junto com o Newton Cook, porque o seu Evaldo Scheffer já era uma pessoa de idade, bastante idade, e também vinha 2 vezes por semana aqui, né? E não estava resolvendo o município, não estava resolvendo o problema nosso aqui já. Então, aí nós pedimos para que o Newton Hooker ingerisse junto com o governador Celso Ramos e o Ivo Silveira, que vinha normalmente aqui para o balneário de Camboriú, passar o final de semana e tal, para que nomeasse uma pessoa nossa aqui. Aí... Que morasse aqui, né? Daqui e que tivesse já participado, aí como o Aldo Novaes foi um dos que mais, na Câmara de Vereadores lá, trabalhou para a emancipação, era gerente da Celeste, na época já aqui, então houve um consenso para que o Aldo Novaes fosse o prefeito provisório até a eleição. E aí aconteceu isso. Aí, o Aldo Novaes assumiu? Assumiu, ficou até a eleição, né? Até 85, foi em outubro de 1965, né? 65, é. Aí o episódio que aconteceu, porque a história registra que o Higino Pio, que não tinha, segundo você disse numa conversa aqui, que não tinha um vínculo partidário muito forte com ninguém, teria assim uma espécie de consenso. Exatamente. Quer dizer, ele era mais... O PSD o queria, mas a UDN ficou meio fazendo biquinho para ele. Como é que resolveram esse problema? Resolveu o seguinte, que aqui, a UDN aqui ganhava sempre. Tinha, no distrito aqui era a maioria. Eles tinham 2 vereadores, vocês um aqui, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, é que o Pio tinha um relacionamento muito grande com independente politicamente, dessas grandes famílias que eram udenistas, mas que, no fim, trouxemos para o nosso lado. Aí, com isso, nós tivemos condições de ganhar as eleições. Fizeram o consenso? Exatamente. Então, como é que transcorreu a eleição? Foi tranquila? Tranquila, sem problema nenhum. O Pio ganhou com 81 votos, era 1.800 eleitores na época, né? Ele teve 81 votos mais do que o Paulo Vilerich, que era da oposição. Paulo Vilerich foi o candidato de oposição? Candidato da UDN. Era da UDN? Da UDN. O Paulo Vilerich era uma pessoa que não tinha muita... não era tão popular como o Pio. Para virar todas essas grandes famílias, Correia, Damasceno,
e todas as grandes, Pinheiro, ali na Vila Real, lá na Barra do Cazuza, da Barra, lá no Mato de Camboriú, que era um primo do Pio, que era o denista também. Tudo isso, só o Pio é que nós conseguiríamos, só com uma pessoa como o Pio, que tinha trânsito em toda, independente de política. E ele tinha confiança de todas as alas. Tinha confiança de todas as alas, menos da classe política, aquela que não queria. A tradicional, né? Que eram os vereadores né? Que eram comandados por Camboriú, né? Comandado pelas lideranças de Camboriú, eram ligados ao Pedro Salto, ao Luiz Vieira, ligado ao Camargo, Lindor Camargo, que era radialista na época, que já tinha o cartório de registro de imóveis, ele já tinha conseguido, desse pessoal todo de Camboriú, né? Agora, com relação ali, bom, depois partiram para, digamos assim, para a estruturação do município. Aí surgiu a primeira Câmara, o Higino foi eleito, o Higino Pio foi eleito, e vocês iniciaram a primeira ata da Câmara, revista a Constituição da Câmara, quando se formou, foram 7 vereadores, né? Você acabou sendo eleito segundo secretário na primeira eleição, mas a eleição aliás, você foi o primeiro secretário, né? Primeiro. Segundo secretário, é que houve um problema ali, que houve uma sucessão de eleições e renúncias, parece que só chegaram a eleger o 4º candidato que se apresentou. Por que aconteceu isso, afinal de contas? Porque eles não queriam participar. A UDN? A UDN não queria participar. Já tinha um movimento lá, né? Eles entraram diversas vezes, questionando diversos atos do Higino Pio, essa coisa toda. Já estavam nos bastidores, trabalhando para entrar via... Eles queriam tirar o Pio, na verdade. Queriam tirar o Pio, né? Quer dizer, e aí o que aconteceu? Eles entraram na Câmara, nós tínhamos a maioria, não foi permitido, as primeiras denúncias, essa coisa toda, né, que houve, não teve fruto, porque nós tínhamos, a maioria era infundada. Era 4-3, né? Era 4-3, era infundado, né? Então não tinha problema. Nós 3 votávamos contra qualquer coisa que eles entrassem. Eles empatavam, o presidente desempatava. E o presidente desempatava na primeira coisa, que era o Domingos Fonseca, né? Porque ali a história, além disso, nessa primeira sessão também, formou-se o tal Bloco Revolucionário. Era o bloco da UDN, evidentemente ligado ao governo militar. Com mais um pessoal de fora, né? Independente dos vereadores. Ah, é mesmo? Claro. Aí tinha Quem era que entrou nessa? Aí tinha o Lindor Camargo, tinha o Hermes Ataíde, o pessoal de fora, tinha o Antônio Lúcio, tinha o Heraldo Arruda, que era o mais combativo, porque... A turma da UDN. Tudo UDN. Mas eram de fora onde? Itajaí? O Arruda era de Lages, veio para cá como fiscal da Fazenda. E aí ele tinha uma diversidade muito grande com o Newton Cooker. Porque o Newton Cooker protegia o que o Arruda, vamos dizer assim, perseguia, fiscalizava a PSD, não fiscalizava o UDN, claro. Na época, tu sabe como é. Sim, claro. Infelizmente era assim, né? Quer dizer, o UDN assumiu o poder, o PSD caía fora e era perseguido. Né? Perseguido. E vice-versa. E o Newton Cooker, como governador era nosso, era Celso Ramos, o Newton Cooker, ele intervia nesse negócio. Era o chefão. Ali. Era o chefão. E eles eram inimigos figadais, porque o Arruda era um cara era muito rancoroso, muito assim, né? E aí começou a se formar esse grupo. Só que esse grupo, eles não tiveram a coragem de entrar. Quando pela via Câmara não tiveram resultado, eles, lá na reunião que eles tiveram lá, entre eles lá, né, o Arruda, que se intitulava como representante da Revolução, aqui, essa coisa, capitaneava esse movimento, era ex-combatente, essa coisa toda, né, fiscal da Fazenda, ex-combatente,
Na época, esse pessoal era da autoridade, sabe como é? Qualquer cara que tinha vínculo militar, ou coisa, né? Já era uma autoridade, já era. E aí o pessoal, esses não tiveram coragem de entrar via lá no quinto distrito, né? Uhum. Porque a maior autoridade militar de Santa Catarina era o almirante, era o comandante do quinto distrito naval, que era o almirante Axê, né? Mandava mais que o governador. Mandava mais que o governador. Né? Todo mundo tinha medo. Agora, você me diz uma coisa, porque aí em seguida veio a prisão veio essa denúncia. A denúncia. Quem é que fez a denúncia? Arruda que assinou. Hã? Heraldo Neves Arruda que assinou a denúncia. Foi ele que fez a denúncia? Ele é que assinou a denúncia. Uhum. Bom, aí o Gino foi preso. Depois, em seguida lá, ele morreu. Hoje está comprovado que foi assassinado, na verdade, né? Ou foi induzido ao suicídio. Vou colocar o seguinte, aí você era presidente da Câmara. Presidente da Câmara. E você, em função disso, você, num momento trágico, você acabou tendo que assumir a prefeitura. Assumi. Quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei até setembro. Foi de... Quando é que ele foi morto? Março. Você ficou, então, praticamente 9 meses. 9 meses. Aí houve um movimento nacional que as instâncias balneárias, as hidrominerais e os municípios de fronteira, os prefeitos iam ser nomeados. Eram interventores, né? Os primeiros 2 municípios, 2 instâncias balneárias no Brasil que foram considerados prefeito nomeado, interventor, foi Guarapari, no Espírito Santo, e Balneário de Camboriú, em Santa Catarina, os 2 primeiros municípios. Aí o que aconteceu? Aí o Marcos Oz, que foi chefe de gabinete do Evandro Lins e Silva, que era o ministro da Justiça depois, né, no tempo do João Goulart, ele foi contratado por Guarapari para derrubar essa determinação, né? E conseguiu derrubar. E ele era catarinense, a família Oz de Itajaí, Blumenau aqui, e era morador, e era nosso aqui, veranista nosso aqui, passava os verões todos aqui, desde adolescente e tal, era super amigo nosso. E aí, quando nós soubemos disso, nós entramos em contato com ele, para ele, a exemplo do que tinha acontecido com Guarapari, ele entrar aqui para derrubar também aqui a Estância Balneária de Camboriú. Tinha sido nomeado o Dr. Egenstein, Blumenau. Blumenau, na época, tinha um grande interesse no Balneário de Camboriú, né? E todo esse pessoal de Blumenau, independente de partido, disso, da coisa, tinha interesse na coisa. Pediram para o Jorge intervir, Jorge Bornaus, que era ligadíssimo à Revolução, era ligado ao... foi vice do Ivo Silveira com a cassação do Dalinha, né? Dalinha, e independente disso, ele era muito ligado àquele que era o... E era da UDN também? Ele era da UDN, claro, né? Mas aquele que tinha grande influência na Revolução, que era a Eminência Parda, como é? Quem é o Golbery? Golbery do Couto Silva. O Golbery do Couto Silva era muito amigo de um padrinho do Jorge lá, porque o Jorge nasceu no Rio de Janeiro, quando o governador, o senador Irineu, né, era senador no Rio, nasceu lá. E o Golbery frequentava a casa desse cara, que era padrinho do Jorge. E lá eles acertaram e o Jorge disse, olha, ir para Blumenau todo, o Ercílio Deck, o pessoal todo que tinha grande interesse aqui no balneário, pediu para nomear o Egenstein, para a sorte nossa. Dr. Egenstein. E o Egenstein tinha uma... Por incrível que pareça, ela era mais ligada ao PSD também. Entende? Até nisso vocês tiveram sorte. Claro, porque ela era ligada ao Kurt Zadrožny, que era prefeito de Blumenau, mas era da ala do PSD. Era um homem de diálogo, ele. Hã? O Egenstein era um homem de diálogo. Era uma joia.
Foi a melhor coisa para nós. Foi a nomeação dele. Claro. Ele ficou quanto tempo, não? Ele ficou uns... Não chegou a 90 dias. Até a eleição. Aí derrubamos, eu voltei, terminei o mandato. Sim. Ele era para ser o vice-prefeito, tranquilo, até ser candidato a prefeito, mas com isso ele ficou incompatível lá, perdeu essas coisas porque exerceu o mandato aqui. Mas foi para nós, a melhor coisa do mundo foi o Egenstein vir como prefeito nomeado. Como interventor, né? Interventor. E aí ele, junto com trouxe o Artex lá, tinha um engenheiro competentíssimo lá, mandou vir o Rui Meinberg para vir aqui às custas lá de Blumenau, lá, né, não pago por nós, para ele vir aqui para trabalhar junto com o Dr. Egenstein. Era um cara muito competente. Tanto é que dizem que Meirinho era a terceira avenida, quarta avenida, história. Isso tudo foi feito na época do Dr. Egenstein. Ele que planejou. Já, porque eu tenho tudo ali. Está tudo ali, né? Foi a Serete que o Ivo Silveira tinha contratado para fazer o primeiro aerofotogramétrico, quando o Pio era prefeito ainda. E toda a parte de cadastramento e tudo nós fizemos, do Balneário de Camboriú, foi pago pelo Plameg, que o Ivo Silveira tinha dado como presente para o Balneário de Camboriú. Que era o Anis Gualberto que dirigiu o Plameg. Anis Gualberto, que era o chefe do Plameg. Pois é, agora você está dizendo aí informação que não bate com aquilo que as pessoas divulgam hoje, que foi o Meirinho que começou a urbanização, Quarta Avenida, Terceira Avenida. Posso te dar Avenida Atlântica. A Avenida Atlântica implantou foi o Pio fazendo o muro de arrimo. 6 quilômetros de muro de arrimo foi ele que fez, que deu condições de implantar a Avenida Atlântica. Mas as desapropriações todas ali foi feita... Na Avenida Atlântica não houve desapropriação, porque foi em cima da Restinga, não teve, não. O que houve quando o Meirinho foi prefeito é que ele fez aquela derrubada de muro. Não sei se tu tem notícia disso. Tenho, já li alguma coisa sobre isso. Né, contratou um maluco que ele tinha como secretário de obras, aí um cara também do Exército que veio de fora e que deram cargo para ele, secretário de obras, era um cara totalmente truculento, e pegou à noite um caminhão da prefeitura basculante e foi derrubando o muro todo na Avenida Atlântica. Blumenau entrou, através do doutor Arão Rebelo, e tiveram que repor tudo. O Meirinho perdeu essa questão da derrubada dos muros. Sim. Só os caras não quiseram ressarcimento financeiro, essa coisa toda. Mas e depois como é que se resolveu isso? Como é que depois, então, ficou, na sequência, ficou estabelecendo-se futuramente o passeio só. Porque com o muro de arrimo, quem implantou a Avenida Atlântica depois, grande parte foi o Pio, com a ajuda da Prefeitura de Blumenau e de Brusque, que cediam máquinas e caminhões e tudo que o Pio pedia e tal, e eles cediam e tal, né? Que era o Dr. Kurt Zadrozny e era o Moritz de Brusque. Então, com isso, foi aterrando, fazendo o muro de arrimo, aterrando, e quando o Armando foi o primeiro, depois do Pio, depois de mim, o Armando Guislandi, ele, junto com o Ivo Silveira, que já era governador, conseguimos fazer toda a pavimentação e implantação da Avenida Atlântica. Mas graças à implantação do muro de arrimo, porque senão não teria condições. Não tinha um limite, né? Não tinha um limite. Agora, essa história o início, bom, esse início é fascinante, digamos assim, para o estabelecimento do próprio município, como você está falando, esse fenômeno do Egenstein, que casou certinho com o que o município precisava naquele momento, essa gestão da liderança do PSD no governo do Estado, que ajudou a fortalecer, digamos assim, a estruturação do município na época, né? O Ivo Silveira estava todo final de semana aqui conosco, pá. Ele tinha apartamento no Atlântico? Tinha apartamento aqui, né? Agora, para esse seu tempo, você hoje digamos assim,
historicamente o único esteio da época. Quer dizer, você é uma memória viva daquele corpo, como você está falando aqui agora. Mas faz uma relação daquele começo. Vocês imaginavam Balneário pudesse chegar onde chegou? Você que está desde lá até hoje, vocês imaginavam que Balneário pudesse ser? Porque não. Camboriú não acreditou. Não. Quando emancipou, não acreditou. Não. Achava que praia não tinha futuro. Não. Como é que vocês encararam esse fenômeno e, de repente, a coisa explodir e acabar nisso que é hoje? O negócio foi o seguinte: quando nós emancipamos e conseguimos ter gestões próprias aqui e tal, nós tivemos muita ajuda do governo do Estado. Entende como é? Através do governador Ivo Silveira, que estava praticamente toda semana, final de semana, ele vinha aqui, se reunia conosco, nós resolvíamos tudo aqui, e depois, segunda-feira, o Pio ia para Florianópolis e conseguia que o Anis Gualberto desse ele... Né? Aí era tudo do PSD mesmo? Tudo do PSD, né? Então, com isso, a gente conseguiu fazer pavimentação da Avenida do Estado, pavimentação da Avenida Brasil, já no tempo do Pio. Né? O serviço de água, que o Pio comprou do Carlinho Rosa. A primeira coisa que o Pio fez foi acertar com o Carlinho Rosa, sentado na mesa, ele comprou o serviço de água que era do Carlinho Rosa. Que foi o primeiro serviço de abastecimento que teve aqui. Exatamente. Que abastecia só uma parte, né? Que ele resolveu, de 15 de novembro até 31 de dezembro, ele conseguiu botar água de morro abaixo na praia. Veio aí o Dr. Curso Adorno, cedeu um cara da SAMAI lá, que era o Altoff, que era o cara que mais entendia disso, para fazer a parte técnica lá, da reservação do tratamento e tudo. Lá onde é a Casão hoje, depois do fórum, lá tinha a nascente do Rio Peroba, nascia ali, represamos e fizemos conseguiu com o governo federal. O Pio foi a Brasília falar com o Castelo Branco, pô. É mesmo? Pedir, né? Mas ali, quer dizer, no tempo que o Rio Peroba ainda era bom, né? Ainda era água bastante boa, né? Pela tratamento. E aí... O tratamento já era ali onde é hoje aí, mas então? A captação era ali. A captação era ali. O tratamento era em cima do morro lá, né? Em cima do morro lá tem a captação. Tinha a caixa d'água, foi feita, e tem um mutirão de empresários, cedia cimento, cedia o funcionário, cedia isso e tal. Aí o governo do Estado cedeu o Moacir Noveleto, que era chefe do Departamento de Obras aqui do Estado, morava no balneário, pôs à disposição do balneário também, né? Esse rapaz foi muito importante para nós também, o Moacir Noveleto, que foi o que acompanhou o primeiro plano diretor, né? E depois seria o responsável pela implantação do plano diretor. Né? Então, tudo isso deu condições para... Aí eu conseguia a parte de tubulação com o governo do Estado, ajuda, mais isso, mais aquilo. E dessa maneira foi conseguindo convênio com o governo do Estado para fazer a pavimentação de ruas, isso, das primeiras, que é a Avenida Central. Compara para mim aquela época e hoje. Você consegue fazer uma comparação assim? O que é que aconteceu e não devia ter acontecido? E o que é que você acha que melhorou, piorou? Como é que você encara isso? Olha, na sequência, porque o primeiro plano diretor é sensacional. Foi uma empresa francesa que ganhou a concorrência no Estado para fazer diversos serviços. E nesse serviço que eles foi contratado, o Ivo Silveira determinou ao Dr. Anis Gualberto que incluísse o aerofotogramétrico do município do Balneário de Camboriú e, né, que deu condições para nós conhecermos e implantar um cadastro, o cadastro inicial, né, saber tudo que tinha no município, e também contratou o primeiro plano diretor para o futuro desenvolvimento e tudo do Balneário de Camboriú. O plano diretor é o que tem hoje ou modificou? Não tem nada a ver. Infelizmente, nas sequências das administrações,
foram se modificar. Porque o plano diretor da Sereta era totalmente o contrário do que existe hoje em Balneário de Camboriú. Em que sentido era contrário? Balneário de Camboriú hoje é assim. Na Avenida Atlântica, o máximo, na Avenida do Estado, entre a Brasil e a Avenida do Estado e Nações, é o mínimo. Uhum. Na época, não. Na época era totalmente o contrário. A Avenida Atlântica, o máximo, era 8 pavimentos, de acordo com o tamanho do terreno. Uhum. Né? E lá atrás, de acordo com o tamanho do terreno, podia construir 20, 30 andares. Uhum. Esse é o plano da Sereta. Era assim. Uhum. Na Avenida Atlântica, todos os prédios da Avenida Atlântica não podia ter área junta. Uhum. Deveria ter um espaço entre um e outro, né? E tudo área de recuo, né? Recuo, e tudo sob pilotis, uhum. Né? Para ver o arejamento para trás e também para poder futuramente ter acessos mais, calçador, assim, entende como é? Esse foi o plano diretor da época do Pio, então? Da época que a Serete, que o governo do Estado contratou com a Serete. A previsão era essa. Já prevendo áreas de estacionamento, áreas de lazer, já prevendo o rio, aqui, a lagoa, e tudo isso, uma urbanização, porque essa lagoa tinha 30 metros de extensão em toda a sua... partindo daqui da Praça Higino Pio até o Marambaia, ela tinha em média 20, 30 metros de largura. Pô. Uhum. E o pessoal da frente foram aterrando, o pessoal da Avenida Brasil foi aterrando, e tem lugar com 2 metros de vala só. Uhum. Entende como é? Foi com acréscimo. Quer dizer, o primeiro plano diretor preservava as lagoas. Preservava a lagoa, que ali seria como tem Miami hoje, área lá, de lazer, né? Área de lazer, em toda a extensão. Né? Então, essa aí. Chegou um momento que ficou incontrolável, porque acabaram aterrando o próprio Marambaia, que era um rio, não era um canal apenas, né? E as fotos antigas mostram. Se você pega hoje ali onde é o Marambaia já foi construído em cima da areia da praia. Uhum. Tu pega a foto antiga, é verdade. Você vê. Dali para lá, não tinha 10 metros da areia e da vala. Uhum. Então era tudo marinha. Uhum. E ali eles foram aterrando, hoje tem 10, 15 prédios, depois do Marambaia. Aí não tem como não alagar, né? É, claro. Bom, Álvaro, essa história, essa narrativa certamente vai compor aquilo que a gente imagina seja um grande cadastro histórico da cidade, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer aqui. Há muitos detalhes, certamente, nessa comparação dos tempos que você, certamente, às vezes, você se angustia muito, né? O que é que te causou mais angústia nesse tempo, assim, passado até hoje, de lá até aqui, que você vivenciou e que hoje você está vendo que mudou tudo para pior? O grande problema foi o seguinte, que os grandes loteamentos foi feito nos anos 60. O Zarlin, que era o maior loteador de toda a região, loteou todo o Balneário Camboriú, loteou Itapema, loteou lá para Porto Belo, lá tudo, né? Ele simplesmente não teve um plano diretor que segurasse um espaçamento maior, né? A cancha de rolagem mais largas, em determinados locais, avenidas mais largas, prevendo que dava para prever tudo isso. Mas esse era o plano diretor também. Esse plano diretor, exatamente. Eu já te vi aí ao longo da Brasil, por exemplo, só para citar um caso, se você andar pela Brasil, você vai encontrar no mínimo umas 20 ruas sem saída. Sim. Ou seja, construir em cima da rua planejada. Né? Sim. E aquilo ali devia ser o plano diretor original, com uma largura maior, inclusive, porque muitas não passa nem um carro, às vezes um carro só em mão única. E em 69, quando foi feito esse plano diretor, que está ali já para ir para a Câmara aprovar em 70, né? Já pronto para aprovar em 70, que não foi aprovado, não foi tocado adiante, entende como é? Ali já tinha condições de se fazer o que hoje está custando uma fortuna, que é a continuação da 4ª Avenida,
entende como é? Da Terceira Avenida, que depois foi desapropriada, lá na Avenida Martin Luther, lá no bairro no Ariribá, né? Ali até o Ariribá. Tudo isso, na época, não tinha nada construído, nada. Então era fácil de se fazer. Era só abrir, implantar, né? Era só abrir, né? Sem indenização, sem nada. Né? Infelizmente não foi feito isso. Né? Como é que você encara hoje, comparando com o seu tempo lá, em que a política era uma coisa mais autêntica, porque você, quem era do PSD, Deus o livre de votar em UDN, Deus o livre de votar em PSD. Mudar de partido, então, era um pecado mortal. Para casar, às vezes, já era problema. Às vezes até o parentesco atrapalhava muito, porque se fosse da UDN já não era bem-vindo, né? As coisas assim. Como você encara hoje com a política? A política hoje tem 35 partidos, coisa louca, né? Naquele tempo você tinha o PTB, o UDN, PSD, PRB, e era isso, que esse partidinho que não decidiam nada. E depois tinha o PRP, mas normalmente era o UDN, PSD e o PTB, que era o fiel da balança, que foi criado pelo mesmo cara, né? Exatamente, foi o Getúlio que criou os três, né? Agora, para colocar, como é que você compara isso hoje? Deturpou muito, total, né? Virou uma zona. Total, né? Não tem mais fidelidade partidária, não tem mais aquela coisa que tinha antigamente, né? De tradição política e tal, sem... O episódio do Higino mostra muito isso, né? Que vocês tiveram que romper uma porção de paradigma para colocar o Higino. Colocar o Higino aí, que era uma pessoa que tinha trânsito e como era um município novo, né, que ainda não tinha sido implantado grupos assim, porque aqui tinha em Camboriú era muito sério, teve eleição que teve 2 votos de diferença lá, né? 2 votos para prefeito, né? Era uma guerra, né? Queria que você me falasse o seguinte, o momento da morte do Higino Pio, como é que foi encarado na cidade? Foi uma consternação geral, né? Porque ele era uma pessoa super benquista, né? Não era, tinha meia dúzia de pessoas tentando derrubar só, mas o resto da população, todos eles, independente de partido, de qualquer coisa, o Pio era uma pessoa que tinha... Era uma unanimidade. Unanimidade. O dia da morte dele, quando chegou aqui no Balneário de Camboriú, o caixão aqui, isso veio gente de tudo quanto é lugar, veio a pessoa dessas praias agrestes lá, a velhinha, viúvas e coisas, porque o Pio implantou Bolsa Família, ele montou uma Bolsa Família, né? Que não era, ele mesmo fazia questão, porque quando nós fizemos a campanha política, a gente foi em tudo quanto, porque tinha 1.800 eleitores, a gente passava a mão na lista de eleitor e dizia assim, isso aqui é o UDN, isso aqui é PSD. Conhecia o por um. Conhecia, pelo sobrenome, tradicionalmente, né? Então, daí a gente já ia lá para virar, tivemos que virar esse pessoal. Esse é meu, não preciso ir, né? Então... Exatamente. E depois também tinha outro detalhe, né? O Pio foi um cara que ele foi em todas as casas, ele pessoalmente. Todas as famílias, independente de PSD e UDN. E aí ele notou, um dia ele se reuniu conosco e disse assim, eu não sabia que tinha tanta pobreza no Balneário de Camboriú, porque nós vivíamos aqui, nós desconhecíamos o restante, do Rio Camboriú para lá, era totalmente diferente, né? E ele disse assim, mas na época não tinha essa aposentadoria já automática da pescador, da rural, né? Não tinha isso. E tinha, era a viúva, porque a viúva era uma pobreza total, né? Aí ele disse, ele ficou condoído com aquilo. E a primeira coisa que ele fez foi tentar fazer um cadastro dessas pessoas que tinham necessidade. As viúvas, mulher. E na época tinha ali, eu acho que chegou a ter umas 100 viúvas que vinha todo mês na prefeitura. Essas sou eu que vou pagar. Ele não abria mão de deixar ninguém pagar. Né? Lá na época era R$50 o valor de hoje, não sei quanto que dava lá, né, para elas. 50 cruzeiros, né? Cruzeiro. Então, ele ajudava família por família, pessoalmente. Família pessoalmente. Perguntava como é que vai, minha negra. Conhecia tudo pelo nome? Exatamente. Era uma pessoa
fora de série. Álvaro, obrigado pelo depoimento. É uma história, fica registrada nos anais, será uma coisa permanente, vai ficar sempre aqui gravado. Obrigado para você. Ó, aqui eu tenho, eu procurei, não achei, pai. Tá aqui. Deixa eu...